Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez. Sejam bem-vindos ao nosso Momento Sublime. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida hoje, ok? Hoje eu quero continuar na mesma linha de pensamento do último vídeo que nós gravamos, falar sobre a confiança que nós podemos e devemos depositar no Senhor, por termos certeza absoluta de que Ele está no controle de tudo e de todos. Você pode crer nisso? Que Deus está no controle de tudo e de todos. Deus é o Senhor. Ele é soberano Deus. Ele sabe exatamente o que está fazendo na minha vida, na sua vida. Ele tem um propósito para todos nós. Mesmo quando nós nos sentimos assim distantes e até levados a pensar que Deus nos abandonou, Ele não nos abandonou. Ele está trabalhando em nosso favor. Nós temos uma experiência de um homem chamado José, lá no passado, está no livro de Gênesis. Ele, filho de Jacó, amado, muito querido. E ele era odiado pelos irmãos, desprezado pelos irmãos. Os irmãos sabiam que o pai tinha uma certa preferência, em relação a José, por isso tentaram todos os meios lacrar José, obstruir, barrar o seu progresso em todos os sentidos. E foram até as últimas consequências. Eles abusaram, eles foram desumanos. Mas a Bíblia diz que José passou por todas aquelas provas, confiando em Deus, olhando para Deus, reconhecendo o seu lugar, crendo que Deus estava no controle. Aí quando chega lá no final, quando os irmãos descobrem que tudo aquilo que eles haviam feito de mal para José, não funcionou. Pelo contrário, José estava ocupando o segundo lugar no trono do Egito. Era um homem muito importante. Eles achavam que José estava morto ou estava em outro lugar. Eles não podiam imaginar que encontrariam José vitorioso, um servo de Deus, altivo, glorificando a Deus na história, E eles então se viram numa situação muito complicada. E quando eles viram que agora José tinha poder até para mandar prendê-los ou até matá-los, e se vingar, José podia se vingar deles, Então eles vão a José, se curvam e pedem clemência. E José diz essas palavras altivas, palavras maravilhosas, palavras nascidas do coração de uma pessoa temente a Deus, totalmente dependente da graça, alguém totalmente abençoado por Deus. E ele diz assim: é verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Isso está no livro de Gênesis, no capítulo 20, no capítulo 50, versículo 20. Tá? Que coisa maravilhosa, que homem extraordinário, que servo extraordinário, que homem obediente, mas muito mais, que Deus cuidador, que Deus zeloso. Deus conduziu a história de José. José não seria José sem Deus. Sem Deus não seria. Ele era um homem temente a Deus, confiou totalmente no Senhor. Por isso nós devemos aprender com a experiência de José. Ela nos ensina, ela comunica a nós que nós devemos confiar em Deus, apesar das circunstâncias, apesar das dores, apesar das perseguições, das provocações do inimigo. Devemos continuar confiando em Deus, porque Deus está no controle. Lá na frente, mais na frente, a história, a nossa história vai comprovar. Valeu a pena ser fiel
valeu a pena obedecer, valeu a pena continuar confiando em Deus. E José diz: tudo aquilo que vocês fizeram de mal, Deus reverteu para o bem. Foi para preservar a vida de vocês. Preservou a vida de vocês, né? Deus misericordioso de verdade. Deus continuou cuidando daqueles irmãos ingratos. Continuou cuidando, né? Mas muito mais cuidou de José por ter sido obediente. Creia nisso. Deus está no controle das nossas vidas, se nós permitirmos. Se nós nos entregarmos totalmente nas mãos dele, ele estará no controle. E Deus no controle significa que eu não estou no controle. Então, Deus no controle significa que eu estou sendo orientado e abençoado pelo mais importante, por mais atitude que eu poderia ter de relevante, de me ajudar muito, nada disso se compara ao Deus de poder, o soberano Deus, o Todo-Poderoso, aquele que me ama também de igual forma. Creia nisso. Coloque-se nas mãos do Senhor. Deixa Deus dirigir a sua história. Deixa Deus abençoar a sua vida. Querido Pai, obrigado porque o Senhor quer abençoar as nossas vidas. E eu quero agora, Senhor, entregar nas tuas mãos a pessoa que está participando e assistindo esse vídeo agora. Cuida dessa pessoa em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Temos todos um bom dia.